Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leopoldo Leal, do Pandemonium Type. Trago mais um caderno para compartilhar com vocês. Esse daqui é da Namíbia e da África do Sul, uma viagem que eu fiz. É um caderno que tem bastante coisa interessante, porque foi muitas coisas que eu coletei, desenhei por ali. Então, por exemplo, esse daqui são algumas coisas que eu peguei da toalha de mesa, ali do jogo americano de um restaurante. E aí eu comecei a fazer essa composição com esses peixinhos, essas ondinhas que vêm de lá. Aqui são desenhos de algumas máscaras, que são coisas que eu desenhei nos museus, ou mesmo de alguns animais. Então, eu tive a oportunidade de tanto desenhar os animais, desenhar nos museus, algo que eu já venho fazendo. E isso é interessante. Por exemplo, desenhar animais é um desafio porque o animal ele não fica parado. Então, tem que fazer um traço rápido, alguma coisa simples. Então, esse foi um desafio bem interessante, né? Então, e coisas também, alguns achados nessa jornada dessa viagem que eu destaco. Então, esse aqui foi um lugar onde tem esses elementos, essas ilustrações feitas na pedra. E aí tem coisas que eu destaco, como esta ilustração aqui de uma avestruz. Então, aqui eu redesenhei, então mostra vários pescoços dessa avestruz. Na verdade, não que esse animal tem várias cabeças, vários pescoços, mas como é um movimento que foi narrado para demonstrar o movimento desse animal. Então, nessa página tem todos esses registros, mais um experimento ali com papéis dourados, um experimento com um mapa, eu tentando reconstruir esse mapa, registros de fotos que eu encontrei no museu, e mais algumas ilustrações de animais. Essas ilustrações algumas foram feitas em loco, eu aproximo com imagens, mas também eu vou aproximando com algumas esculturas, né? Então eu vou vendo algumas esculturas e eu vou tentando traduzir e brincar. E aqui uma dica: quando a forma não é tão interessante, joga um papel, uma colagem e tenta ajustar. E também descobertas tipográficas, como aqui, que eu vou brincando com uma embalagem e vou desconstruindo e vou achando novas oportunidades, né? Então, são algumas coisas que eu vou tentando registrar e coisas que, como a tinta vaza, isso pode ser interessante, como nessa página, vazou de uma página como essa, com o experimento que eu já faço, que é com os códigos de barra, e aí eu brinquei aqui com esses números, essas letras, e aí vazou, mas pode ser interessante. Então, ver que esse erro pode ser aproveitado, né? E aqui, opa, pulei uma página. Essa daqui é uma página que eu gosto bastante, que isso daqui seria o resto. Vocês vão ver em umas páginas mais adiante que eu cortei todas as bolinhas deste papel e ficou esse resto aqui. E como esse resto ficou super interessante, né? Dando alusão às bolinhas que não tem. Então, essa foi uma maneira também de ver algumas coisas. E, novamente, aquele jogo americano, que são essas linhas azuis, tinha os peixinhos, e como eu crio como se fosse um raio, uma estrutura que saia desse ponto e corre toda essa página dupla. Então, pensando a composição. Aqui também, pensando nos animais, alguns desenhos como esse, que são desenhos de um guepardo que era empalhado, uma foto dele, e aqui algumas maneiras de ver esse animal. Essa aqui foi uma escultura, então como eu vou aproximando as visões de alguns artistas que produziram esculturas desses animais e também o animal em si. Aqui o elefante, a mesma coisa, então como eu vou tentando traduzir a imagem desses animais, coisas que eu fui encontrando na viagem, então eu vou em alguns sebos, né, e vou comprando essas coisas dentro na viagem, vou visitando locais e comprando. Eu comprei mapas antigos que podia ali recortar. E aqui o que eu falei são as bolinhas que eu utilizei, mas como o resto foi até mais interessante. Registros de mapas que eu vou guardando, fotos que eu faço e fotos que são de folhetos, que eu acho que tem uma aproximação interessante, cria quase uma linha aqui do horizonte. Esculturas que eu vou fazendo uma investigação, então vendo a mesma escultura de várias posições.
aqui é algo interessantíssimo. Esse museu, o Zeitz Museum, na Cidade do Cabo, eles são esses tubos, né? Que são um antigo silo, que ele foi cortado e cria esse ambiente que fica com esses buracos. Então é mais ou menos isso. Estes tubos, eles foram cortados e cria todo esse ambiente aqui. Então esse é o hall principal do museu. E aqui os elevadores passam pelo meio desse tubo. Então é algo belíssimo. A arquitetura é muito, muito interessante como foi aproveitar. Então, aproveitando coisas que eu comprei, achei, cartõezinhos, e aqui brincando com essa composição. Então, como eu vou vendo o espaço, não só entulhando coisas. Não são coisas só da viagem, são coisas que eu vou achando e aproximando com coisas que eu tenho aqui em casa. Então, aqui era uma sacola que eu acho que era da Natura, e como eu peguei isso daqui e fui brincando, tentando trazer aqui umas letras, encontrar algumas oportunidades de algumas letras diferentes, né? Essa daqui é uma tentativa de fazer uma ilustração só com papel colorido, então é uma nova abordagem que eu não tinha feito até então. Brincadeira com a imagem da zebra, então é o desenho da zebra e até um desenho a partir de uma foto do Alexei Brodovitch, então eu faço essa aproximação. E aqui também, ó, novamente uma zebrinha, e esse aqui é um trabalho interessante que eu vi no museu na Cidade do Cabo. E aqui, novamente, então, vendo alguns animais e aproximando com esculturas, então, eu estava pesquisando sobre os artistas vorticistas, e aqui eu vou copiando e tentando aproximar o que eu aprendi com o vorticismo e tentando colocar aqui, esse animal é um oryx, né, que tem um chifre bem grande, como eu poderia aprender e sair alguma coisa bem diferente disso, né? Composições, eu acho que esses eixos demonstram ali uma estrutura, então essa brincadeira com essas cores que eu vou trazendo, e descobertas tipográficas. Eu penso como um jogo, né? Então eu corto as letras, jogo aqui na mesa e vou tentando combinar e achar oportunidades. Então essa letra M aqui, eu acho ela bem interessante, bem diferente, porque é algo que eu não imaginava que eu faria, mas foi a partir da combinação desses recortes que eu tinha feito inicialmente. Então, desenho ali dos leões marinhos. Aqui novamente, esses recortes, como eu vou combinando e encontrando aí novas letras, novos desenhos. Então, isso é um processo, acho que é bem interessante. Essa página eu acho ela bem interessante, porque o processo foi assim. Eu pensei, vou trabalhar com cores bem vibrantes, algo que eu não faço tanto, e coloquei um monte de cor. Eu achei que ficou meio uma salada colorida e eu passei uma primeira camada de branco. Mas eu comecei a tapar e passar brancos, então tem várias camadas de branco. Algumas tem mais, outras tem menos. Então aqui tem 3 camadas, a gente vê aqui, olha, aqui tem mais, aqui tem mais. Então são várias camadas aqui de branco, tapando um pouco aquele processo super colorido. E aqui eu achei interessante essa brincadeira dessas cores complementares, o azul e o laranja, também como tem uma vibração aqui interessante. E esse brincando com a composição, mas eu começo a colocar sobreposições aí de pedaços, né? E criando essas novas composições. Aqui só com vermelho e branco, então a gente vê variações de vermelho, que eu acho que é algo interessante. Esse daqui a gente vê como vou formando uma letra G, na contraforma aparece um L. Então, pegando esses pedaços que tem ali, eu vou colocando. E esse daqui são poucos elementos, mas eu acho que tem uma composição interessante, que é uma ilustração bem simples, mas tem esse grid, e aí olha como o recorte circular deixa aqui a amostra a parte do grid, então não está ao meio, como eu vou brincando de uma outra maneira. Então, pensar compositivamente é interessante. Esse daqui eu comecei numa live até mostrando como era o processo, então eu fiz primeiro esse pedacinho, e aí eu fui colocando, e aí eu vejo uma estrutura do preto aqui, e aí depois eu fui colocando esse branco para fazer criar uma relação desses dois, e tem esse papel
pardo ao fundo. Mas olha como esse F, essa seta, vão aparecendo elementos bem interessantes e tem uma estrutura total. Esse processo também foi algo novo que eu fiz. O restinho que sobra ali na mesa, eu ia usando com a fita durex, né? Ia colando e colocando aqui. Então fui colocando, colocando, colocando. Então são vários dias, então são várias camadas. Como a fita é transparente, dá para ver o que tem atrás. Então são vários dias, várias camadas de resto. Então um processo também foi interessante e foram alguns dias. Restos de proximidade do preto e do prata. Aqui eu peguei um pacote, né, e desconfigurei, tentei reconfigurar e olha como a proximidade vai criando análises bem interessantes. Então, se eu pegar isso e fizer uma análise micro, muitas coisas interessantes aparecerão. Olha esse R registrado, esse SL. Então, acho que tem coisas interessantes, investigações micro que podem ser feitas. Aqui tem uma série de registros da obra do William Kentridge que eu tive a oportunidade de ver e eu fui colocando. Então, aqui é um pouco da obra dele. Novamente, a obra dele, essa sombra, essa passeata, essas pessoas passando. Então, algo que tem ali presente na obra dele e eu fui brincando também, tentando reproduzir, aprender com isso. Aqui são restos de molduras e o dourado. Então, esse é um daqueles materiais que eu comprei no sebo, que é material ali, uma tablatura de música. E eu comprei e coloquei aqui, desconfigurei e tem essa brincadeira, essa composição. Então, aqui a ilustração da zebra, que acho que essa camuflagem é interessante. Olha, tem a cabeça de uma, a cabeça de outra, mas cria essa certa confusão que eu acho muito, muito interessante. E aqui é aquela coisa da brincadeira da cor e como a desconfiguração, né, da forma. Então, olha como vai criando coisas bem interessantes. Essa estrutura aqui eu acho bem, bem legal. Composições de cor, então o vermelho e o verde por serem complementares, mas esse verde bem apagado, e olha como a contraforma apresenta coisas interessantes. Então acho que aqui eu começo uma investigação cromática. Os animais, nesse caso o springbok, um animal que em Afrikaner, né, pular, um antílope pulador, porque quando eles estão felizes, eles pulam, ou quando eles têm um sinal de perigo, eles começam a pular também. Então, tem algumas investigações e tentando até achar algumas novas formas para esse animal. E aqui eu vou colocando dentro de achados. Eu primeiro coloquei essa forma, aí parece uma pessoa. Aqui eu coloquei primeiro essa pata e depois eu desenhei o gnu, mas eu não sabia o que parecia isso. Então, são coisas que eu vou desenhando e vai se apresentando. E esse é também um trabalho que faz alusão ao William Kentridge, esse gato que eu vou pegando os pedaços e brincando com a pata dele. Aqui somente com a cor, então é um processo interessante de ir separando, tem tanta coisa, eu vou separando e vou encontrando oportunidades pela cor. E novamente os animais, né? Então o rinoceronte eu acho um animal super interessante, como eu vou desenhando ele. Eu primeiro desenhei por aqui e depois eu levo para cá, fazendo com papel craft. E o rinoceronte é um animal que está aí em extinção. Muitos querem só o chifre dele para fazer poções em coisas. Então matam o animal inteiro só para pegar o chifre. Aqui é uma ilustração que eu pego esse papel aqui de embrulho, mas eu vou construindo como se fosse a roupa dessa senhora, né, e o turbante, com o mesmo papel. Só pego um trecho verde e um trecho laranja aqui, vou fazendo essa alusão aqui. Então, mais cópias do trabalho do William Kentridge, novamente mais cópias, né? Então vou tentando compreender. Então aqui um processo bem interessante. Alguns registros do William Kentridge, a galinha de Angola, que é bem característica ali daquela região da África. Composições também de cor, como eu vou brincando com esse verde, esse dourado. Então
tem coisas que não é só a composição, mas como eu posso brincar com essas cores. Isso daqui foi esse bairro na Cidade do Cabo, Bucape, que é super colorido. Então, a partir dessas imagens, eu comecei a pegar os papéis coloridos para poder ter uma investigação de paletas, que isso pode ser algo bem interessante, como essas cores se configuram e pode ter aí algum insight para utilizar em algum trabalho, né? Esse é um outro experimento de passando durex, a fita adesiva, sobre o mapa, eu vou arrancando rapidamente e eu vou capturando a imagem e vou tentando reconfigurá-la aqui. Então esse também é um processo, um experimento interessante. E esse é de cortar uma imagem e reconfigurá-la, né? Então é o que aconteceu aqui, utilizando esse posicionamento. E esse daqui é somente verticais e horizontais com tipos de dourado, como vai criando uma trama. Então eu fiz questão de deixar esse branco para criar uma espacialidade dentro do campo. E esse também é um pouco da obra desse artista, o Vim Bota. Então, com pinceladas, ele faz essas esculturas a partir dessa compreensão. Tem um trabalho de desenho muito interessante. E aqui o gato, novamente, que muita coisa nasce a partir dessa foto que eu vi num lugar na viagem que era de segurança ou de eletricidade. Eu achei essa ilustração interessantíssima para poder brincar em alguns experimentos que tem por aqui. Então, gente, esse daqui é um caderno bem grandão. Então, ele tem muitos experimentos. Eu falei rapidamente para mostrar um pouco do que tudo tem aqui. Tem várias investigações que podem ser feitas a partir dele. E ele começou já um tempo atrás, né? Eu comecei, na verdade, essa viagem foi para 2018 para 2019, mas eu finalizei agora. Então, porque eu levo na viagem e depois eu vou finalizando. Mas, para uma próxima conversa, tem um outro que eu também comecei algum tempo atrás, que eu vou finalizar, que é essa investigação sobre algumas plantas que eu tenho aqui. É uma investigação bem interessante, eu estou finalizando, e esse daqui é para uma outra conversa. E obrigado para quem ficou até agora, até o final. Valeu, gente. Obrigado.